Olá, terceiro ano! A atividade de ciências de hoje está no livro Buriti Mais, das páginas 62 a 69. Continuaremos na unidade 2, que fala sobre luz e som. Na página 62 e 63, nós temos um textinho que começa falando sobre o que é a luz, que é uma forma de energia que a gente consegue perceber por meio da nossa visão e é o que permite a gente enxergar as coisas à nossa volta. Na ausência de luz, ou seja, na escuridão, a gente não consegue enxergar o que tem nesse espaço. Lembrando que a luz, ela sempre se move em linha reta a partir da fonte que gerou. Então, por exemplo, a luz do sol, ela vem em linha reta. Desde o sol, passa todo o espaço até chegar na Terra. Se a gente liga uma lanterna, por exemplo, a luz também é em linha reta, embora a gente tenha a percepção que ela se espalha. Então, a gente pode observar aqui esse experimento, sabendo que a luz se move em alta velocidade e em linha reta. Você vai observar essa imagem e responder a questão 1 da página 62. A Mônica ela fez esse experimento para testar o movimento da luz com esses tubos plásticos. No primeiro tubo, ela colocou uma lanterna num tubo reto e no segundo colocou uma lanterna, mas em um tubo curvado. Responda, em qual situação a luz da lanterna será projetada na parede? Você acha que a luz vai estar aqui na parede, vai chegar aqui na parede através desse formato de tubo ou desse? Você vai responder, ok? Nas páginas seguintes, a gente continua falando sobre fontes luminosas. Ou seja, fontes luminosas são aqueles que emitem luz. Nós temos as fontes naturais e artificiais. Fontes naturais, por exemplo, o sol. Outras estrelas, ou seja, tudo que é da natureza que emite luz é uma luz natural, que vem da natureza. E tudo aquilo que é criado pelos seres humanos é chamado de luz artificial, ou seja, todas as luzes, como por exemplo a luz de uma lâmpada, a luz de uma lanterna, a luz da tela da TV, a luz da tela do telefone, tudo isso é uma luz artificial, porque foi feito pelos seres humanos, ok? Então, aqui tem um exemplo. Durante o dia, a luz do sol é a principal fonte, que é, no caso, uma fonte natural. E a luz, a gente precisa usar lâmpadas, que é uma fonte artificial. Continuando na página 62, a gente tem essa atividade da questão 2, onde vocês vão colocar aqui, escrever uma frase usando essas palavras aqui. Aqui tem uma luz artificial, que é a da vela, e tem uma luz natural, que é a luz do sol, que ilumina o nosso planeta. Então, você vai criar uma frase aqui, usando essas palavras aqui. Por exemplo, a vela é o quê? A vela tem uma luz artificial, a vela emite luz, que é uma luz artificial, etc. Você vai criar a sua frase aqui e nessa também para o sol. Vamos adiante. Nas páginas 64 e 65 tem um experimento que não é obrigatório fazer, ok? Sei que muitos não têm material, só responde, só faz o experimento quem quiser. Na página 65 e 67, 66 e 67 também é um experimento bem bacana, mas só faz quem quiser fazer. E na página 68 e 69, a gente fala sobre a luz e os corpos, que são os corpos transparentes, translúcidos e opacos. Os corpos transparentes, gente, são aqueles que permitem a passagem da luz sem espalhar. Então, a gente consegue ver, por exemplo, alguma coisa que esteja atrás dele, claramente, como é o caso aqui dessa bolinha que a gente consegue ver. Então, a gente tem como, por exemplo, os vidros.
Aqui um exemplo que eu tenho em casa, que você também tem, de corpos transparentes, ou seja, que são 3 copos de vidro. A gente tem também os corpos translúcidos, são aqueles que deixam passar apenas uma parte da luz, né? Que ao atravessar ela se espalha. Então aqui nós temos um exemplo também de corpos translúcidos. E temos os corpos opacos, que são aqueles que não permitem a passagem da luz. Então, a gente não consegue ver um objeto que está atrás dele. Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo, que é a tampa de um recipiente plástico. Ele é um exemplo de corpos translúcidos, ou seja, veja que a minha mão está aqui atrás. Eu não consigo ver ela totalmente, como se fosse só se essa tampa fosse transparente, mas como ele é um corpo translúcido, eu consigo ver uma parte, né? Vejo mais ou menos o que está por trás. E aqui tem um exemplo de corpos opacos, ou seja, o que tiver aqui dentro dessa xícara, dessa tigelinha ou dentro desse pote, eu não consigo ver o que está dentro. Por quê? Porque esse corpo é opaco, a luz não passa por ele. Então, esses são os exemplos de corpos transparentes, translúcidos e opacos. Aqui nós temos um exemplo que traz no livro de vocês, e quando a luz ela encontra os corpos opacos, ela acaba projetando o quê? Sombra. Como ela não consegue, né, ultrapassar, ela projeta uma sombra, que é a sombra do objeto, que é sempre do lado oposto, ou seja, aqui a sombra, né, está na parte de cima, a fonte de luz vem de cima, mas a sombra é projetada embaixo. Para finalizar, na página 69, vocês vão responder a questão 1. Vocês vão classificar. Vocês vão dizer, esse copo de vidro, ele é translúcido, opaco ou transparente? Você vai escrever. A cúpula, a parte de cima da abajur, é um corpo opaco, translúcido ou transparente? E essa caneca? Ela é opaca, transparente ou translúcida? E na questão 2, você vai completar esses espaços que tem aqui do texto, utilizando essas palavras aqui do quadro. Então, nós temos as palavras opaco, projetada, luminosa, sombras e oposto. Cada uma dessas palavras vocês vão preencher aqui neste texto, de acordo com o sentido que elas fizerem, ok? Um beijo e até a próxima aula.